As barbearias sangrentas dos cirurgiões medievais. Imagine entrar numa barbearia para cortar o cabelo e sair de lá, com um braço a menos. Pois é, na Idade Média, isso era normal. O barbeiro não era só o cara que deixava seu topete alinhado, era também o cirurgião da vila. O sujeito que raspava a barba de manhã e amputava a perna à tarde, tudo com o mesmo instrumento. Se ele limpava? Claro que não. Um paninho e fé bastavam. A navalha cortava cabelo, carne e reputações, porque se o cliente morresse na cadeira, a culpa era do pecado, e não da infecção. E o pior, os clientes voltavam. O barbeiro era tipo um influencer medieval. Todo mundo sabia que fazia besteira, mas ainda assim ninguém conseguia parar de seguir. Essas barbearias eram verdadeiros templos do sofrimento. As paredes decoradas com instrumentos que pareciam ter saído de um filme de tortura e aquele cheiro de ferro misturado com medo e suor. O cliente sentava na cadeira, o barbeiro vinha com um sorriso e uma serra. "Vai doer só um pouquinho", ele dizia, enquanto o ajudante segurava o infeliz para não fugir. Era tipo um spa, só que o relaxamento vinha quando você desmaiava. E o mais doido é que a galera confiava. Afinal, o barbeiro fazia de tudo. Cortava cabelo, puxava dente, sangrava doentes e, se sobrasse tempo, ainda fazia um curativo no cachorro do vizinho. Um verdadeiro multitarefa da Idade Média, versão sanguinolenta. Sabe aquele símbolo giratório vermelho e branco das barbearias modernas? Aquela espiral bonitinha? Pois é sangue e pano. Literalmente. O vermelho representa o sangue dos pacientes, o branco as faixas usadas para estancar a hemorragia, e o bastão no meio. O bastão que o paciente segurava enquanto o barbeiro serrava o osso. Um símbolo de tortura que hoje a gente associa com corte moderno e barba estilizada. Se o pessoal medieval visse os barbeiros de hoje, iam achar o ambiente muito pouco traumático. Como assim o cliente sai vivo e sorrindo? Diriam eles, decepcionados. Naquela época, os médicos de verdade se achavam intelectuais demais para encostar em sangue. Eles estudavam astrologia, escreviam horóscopos e cobravam caro para dizer que o doente tinha mau humor. Literalmente, excesso de bile preta. Já os barbeiros, esses sim metiam a mão na massa. Ou melhor, na ferida. Era o povo que realmente resolvia as coisas. Se alguém precisava amputar um braço, era o barbeiro que fazia, com serrote e coragem. Os médicos só chegavam depois, para anotar a causa da morte e cobrar a consulta. Sem anestesia, sem luvas e sem noção. O paciente era segurado por 2 ajudantes e o barbeiro começava a cirurgia express. Quanto mais rápido ele terminasse, mais chances o coitado tinha de continuar vivo. Era tipo um corte de cabelo com cronômetro. Se passasse de 3 minutos, já era tarde demais. E claro, o barbeiro sempre dava aquele toque de humor. "Vai doer só até você desmaiar." Às vezes o sujeito desmaiava antes mesmo da serra encostar. Milagre? Não. Trauma puro. E o cheiro de queimado? Era o ferro quente sendo usado para cauterizar a ferida. O mesmo ferro que minutos antes o barbeiro usava para ferver o chá. Versátil, né? Todo barbeiro medieval tinha um aprendiz, o estagiário do inferno. O garoto aprendia a afiar lâminas, segurar clientes gritando e limpar o chão depois da cirurgia. Quando o aprendiz fazia tudo certo, ganhava o direito de puxar um dente. E se errasse? Bem, ganhava um tapa. E mais um cadáver para enterrar. Era uma escola de medicina prática, onde o diploma era sobreviver ao primeiro mês. Mas veja pelo lado bom. Pelo menos o cliente não precisava marcar horário. Era só aparecer gritando na porta com um ferimento exposto e pronto. Atendimento imediato. Alguns barbeiros ficaram tão famosos que eram chamados por nobres e reis. Eles viajavam quilômetros carregando uma mala de instrumentos e o ego maior que o doente. O pagamento variava: ouro, galinha ou a promessa de não ser enforcado se o paciente morresse. E claro, eles adoravam contar vantagem. "Curei o Duque com minhas próprias mãos", diziam. Ninguém mencionava que o Duque morreu 3 dias depois. Mas ei, o importante é o marketing, né? Até porque naquela época a reputação se fazia na boca do povo,
e nas bocas que sobravam depois das cirurgias. A linha entre barbeiro e carrasco era fininha, quase invisível. Em algumas cidades era a mesma pessoa. Durante o dia, ele fazia curativos e cortava cabelo. À noite, decapitava criminosos. O mesmo braço que segurava o pente, segurava a espada. E se você pensa que isso é exagero, saiba que muitos carrascos eram pagos com as roupas dos condenados e com o respeito de absolutamente ninguém. Mas ei, pelo menos, o barbeiro medieval sabia onde cortar. Afinal, nada como um profissional que entende tanto de cabeça para tirá-la de vez. Com o tempo, a medicina evoluiu. Os médicos começaram a estudar mais que astrologia e os barbeiros foram sendo afastados das cirurgias. Em 1745, foi criada oficialmente a separação: barbeiro para cabelo, médico para carne. Mas o legado ficou. Ainda hoje, o símbolo da barbearia é um lembrete elegante de um passado grotesco, onde a beleza e a dor andavam de mãos dadas, e o corte era sempre profundo, literalmente. E então, ainda tem coragem de marcar um fadezinho na próxima semana? Agora que você sabe que o símbolo da barbearia vem do sangue e da dor, talvez vá olhar aquele poste girando com outros olhos. Se gostou dessa viagem pelo lado mais insano da história, já deixa o like para fortalecer o canal. Se gostou, se inscreve. Se não gostou, se inscreve assim mesmo só para sacanear e para não perder os próximos horrores divertidos. E comenta aí de onde você está assistindo. Vai que na sua cidade ainda tem um barbeiro com serra escondida no balcão. Aqui foi o Sorrindo no Escuro. E lembra, quem ri por último, geralmente, já foi atendido pelo barbeiro errado. Muito obrigado por assistir e até a próxima.